Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todas e todos, né? Estamos dando início aí à nossa segundo dia aí da semana de educação, né? Da Faculdade Unileia. Tá? É um prazer estar aqui com vocês, né? Realizando essa mediação. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Maia, sou professor da Unileia, né? Atuo na educação superior, né? Tanto à distância quanto presencial, né? Sou um homem cis, pardo, uso barba, cabelos castanhos, óculos, estou vestindo aqui uma camisa cinza e o fundo da minha tela é uma imagem, né, de uma parede branca. Tá? Eu queria agradecer, né, a presença de todo mundo e queria aí apresentar, né, a professora Fernanda, né, que vai nos blindar aí com uma série de reflexões sobre a questão, né, da escola, né, das práticas, né, da educação básica. Tá? Então, a professora Fernanda, ela é mestre em ciências políticas, é licenciada em história, né, tem especialização em políticas públicas e educação especial, né, e ela atua como professora da educação básica do ensino superior, né, na educação básica ela está atuando nas escolas públicas do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, né, na rede municipal. Né? Então, a Fernanda tem uma série de experiências aí para compartilhar com a gente. Tudo bom, Fernanda? Queria que você aí falasse um pouquinho da sua experiência para a gente poder começar. Tudo bem. E você já resumiu muito bem, né? Eu atualmente sou professora universitária, dou aula na Unileia, na Unirio, trabalho com educação à distância nesses dois locais e sou professora da rede municipal aqui no Rio de Janeiro e dou aula em algumas escolas públicas. Só de sala de aula já se vão ali um pouco mais de 20 anos, né? Sem entregar minha idade, mas já entregando. Já é muito tempo de sala de aula presencial e outros tantos anos no universo online, né? À distância, mas que cada vez mais, principalmente depois agora da pandemia, esse à distância, a gente já está vendo que não tem nada de distância, né? A gente está cada vez mais próximos e momentos como esse nos aproximam ainda mais. Então, também estou muito feliz de poder conversar com vocês. Não é uma palestra, não é uma aula, é uma conversa sobre saúde mental, que é tão importante nos dias de hoje, né? Nos últimos anos, sempre foi muito importante, mas acho que nos últimos anos foi um tema que ganhou muito espaço e é muito importante cada vez mais a gente estar atento, discutindo e pensando juntos o que a gente pode fazer pela nossa sociedade e por nós. Esse tema, para mim, é um tema muito caro, assim, né? A questão da saúde mental. Então, Fernanda, vamos começar? Vamos compartilhar. Eu vou compartilhar o slide que eu fiz com vocês. Só um minutinho. Enquanto você compartilha, deixa eu, né, falar algumas orientações aqui, tá? Então, pessoal, a lista de presença ela vai ser disponibilizada ao longo da fala da professora Fernanda, tá? Então, mais ou menos uns 15 minutos antes de terminar o nosso evento, a lista vai ser compartilhada. Vocês vão preencher a lista, né? Fazer lá o cadastro. É importante destacar, né, que a lista ela tem um limite de emissão, né, de certificados, 100 certificados por etapa. Então, provavelmente, né, se você não receber o seu certificado ainda hoje, a gente pede que você espere aí por volta até o do dia 10, tá? Para que você receba o seu certificado por e-mail. Caso você não receba depois do dia 10, aí sim você abre uma ocorrência informando o seu nome, qual foi o evento que você não recebeu, né, o certificado. Tá? Então, não adianta
né, não recebi o certificado hoje e já abri uma ocorrência, porque a gente só vai responder a partir do dia 10, você precisa esperar esse período, que provavelmente vai, né? Com certeza ele vai chegar ao longo desse intervalo, tá? Então, a gente só pede que abra a ocorrência depois do dia 10, caso você não receba, tá? Como é que vai ser a dinâmica, né? A professora Fernanda, ela vai apresentar a fala dela e depois, né, vocês podem botar os seus questionamentos e aí, no final, né, eu vou compartilhar aqui com a professora Fernanda, né, as questões, as perguntas que vocês fizerem, tá bom? Então, vamos lá, Fernanda, com você. Sim, Fábio, só confirma, por favor, se já tá visualizando. Já está sim, tá bom? Tá. Então tá. E eu não vou me estender por muito tempo para que a gente possa trocar no final, porque eu acho que isso enriquece esse momento que é tão rico, né? Que é tão importante. Então, as perguntas, os comentários, as contribuições, vocês podem ir colocando que no final a gente conversa um pouco mais sobre eles. Então, o tema da nossa conversa de hoje é saúde mental na escola, práticas de atenção plena e escuta ativa. Quando a gente pensa em saúde mental, quais são as palavras que não têm a ver com saúde mental, mas tem, né? Mas não é o que a gente busca. Mas quais são as palavras que vêm imediatamente na nossa cabeça? Estresse, ansiedade, agitação, aumento da demanda de trabalho. Antes da gente chegar no primeiro slide, se a gente fecha o olho porque a gente está falando de saúde mental na escola, a imagem que a gente tem, né, na grande parte das escolas é correria, gritaria, agitação, pessoas de um lado para o outro. E como é que a gente pode pensar num ambiente desses sobre saúde mental? Né? Já passando aqui para o primeiro slide, quando a gente fala de saúde mental na escola, a gente tem que estar sempre atento que a gente está falando dos professores, mas de todos os funcionários da instituição, né? Isso em espaços de educação formal e não formal. Então, são os professores, as professoras, os porteiros, as moças que trabalham em diversos locais da escola, inspetor, o pessoal da cantina, gestão da escola, coordenação, direção da escola. E quando a gente está falando de aluno, a gente também está falando da família. Então, pensar nessa nova escola, nós estamos em 2023. Então, pensar nessa nova escola, nessa nova educação voltada para o século... Opa! Fábio voltou para o primeiro slide? Não, Fernanda. Está no... Primeiras reflexões. Isso, Tá bom. Então, pensar nessa educação para o século XXI é pensar na escola como um novo local, né? Um local que a gente vai estar discutindo que educação, a gente vai estar discutindo que papel para essa escola, que papel social para essa escola, que papel para esse professor, para esse aluno. Então, a gente já discutiu, né, desde o século passado, a gente vem falando do aluno com papel ativo, na autonomia dos alunos, o professor mediando a sala de aula. Por que essa discussão toda tem a ver com saúde mental? Né? Porque pensar a escola e pensar a educação, a relação professor-aluno, sala de aula, espaços de educação, a partir desse novo olhar que a educação do século XXI traz, nos leva a refletir sobre para que serve a escola, o que é a escola, o que a gente está fazendo quando a gente está numa sala de aula, o que se espera desse aluno, qual o papel desse professor, qual o papel dessa instituição, qual o papel desse aluno, qual o papel dessa família. Então, quando a gente rever e quando a gente começa a refletir um pouco mais profundamente sobre para que serve, o que é isso que a gente está fazendo, o que se espera, o que é um aluno de sucesso. A gente já talvez olhe essa primeira imagem e a gente já não responda mais que um aluno de sucesso é aquele que consegue ficar de 7 da manhã até o meio-dia ou de 1 da tarde até as 6,
de uniforme, bonitinho, penteadinho, sentadinho, com o seu material aberto, enquanto a professora está ensinando esse aluno. Talvez a gente não responda mais essa primeira imagem, ou também não responda mais a segunda, que é uma prova, uma avaliação com a nota 10. O aluno de sucesso não tem mais o mesmo formato, não tem mais o mesmo padrão. O que traria, então? Aonde a gente chegaria? Né? Quais seriam as possibilidades de resposta para essa pergunta? Né? O que seria esse aluno de sucesso? Aquele que põe a mão na massa, como na terceira, que aprende fazendo, aquele que está conectado. E essa palavra conexão e desconexão, eu vou usar ela muito na nossa conversa hoje, sobre escola, sobre saúde mental, porque a conexão com o outro, a conexão com o planeta Terra, a conexão conosco, a nossa conexão, nosso autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se desconecta da gente, a gente se desconecta do outro, a gente se desconecta do planeta, a gente se desconecta do local que a gente está, mais difícil fica a gente ter o equilíbrio. Uma outra palavra que eu vou estar falando também, equilíbrio, desequilíbrio, o que está desequilibrado. Então, para a gente pensar numa sociedade mais equilibrada, mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde todos os cidadãos tenham os seus direitos garantidos, a educação é um espaço, sim, para a gente construir essa sociedade que a gente quer viver. Então, como o primeiro tópico que eu cito ali, será que as mudanças climáticas, a extinção de animais, o desmatamento, a fragilidade das democracias, o deslocamento populacional forçado decorrem da forma como educamos as pessoas? Se a gente pensar que a resposta pode ser um sim nesse início de conversa, se a gente quer melhorar a sociedade que a gente está, se nós não estamos achando que a nossa sociedade já atingiu o modelo perfeito, a gente precisa, sim, olhar para a nossa educação, para a forma e com os objetivos que a gente educa as crianças, os adolescentes, os jovens, porque a educação ela não acontece só na escola, é um processo de se autoeducar. É uma educação que começa no berçário, ainda na barriga da mãe, assim que nasce, até o momento em que a gente já não está mais aqui. Então, esse exercício da educação, de se autoeducar, a gente aprende na escola. A gente aprende se observando os outros, valorizando os sentimentos, sabendo regular as nossas emoções. Então, a saúde mental ela não se dá só na escola, mas a escola é também um local onde a gente pode falar sobre sentimentos, sobre emoção, sobre saúde mental, sobre depressão, sobre suicídio, sobre ansiedade, sobre estresse. A escola é também o local disso. E às vezes eu chego a dizer que ela ainda é assim, mais ainda um local para isso. É urgente a gente trazer essas discussões, vou trocar aqui o slide, para a sala de aula. E essa discussão, assim, essa aproximação das questões emocionais de saúde para a sala de aula, não sou eu, Fernanda, que estou falando, né? Diversos autores já trouxeram essas questões, já abordaram de diferentes formas, de diferentes maneiras. Esse ser humano, que pode ser a criança, o adolescente, o adulto, alguém com um pouco mais de experiência, que ele não pode ser olhado a partir de um único aspecto. É uma educação socioemocional, uma educação múltipla, multidimensional. Então, quando o Mohan fala que não podemos dividir a educação do ser humano porque o ser humano não é divisível, o que ele está chamando a atenção é que ali na escola a gente não pode separar o aspecto mental, o aspecto emocional. Não, vamos focar só no cognitivo. Então, o professor de matemática ele tem que ensinar a somar, diminuir, multiplicar, dividir e também tem que ensinar a regular as suas emoções. Então, a nossa conversa de hoje ela vai muito sobre esse também, porque não é um também, é tudo junto. É um ser humano que não é divisível.
nessa imagem do Gardner, quando ele fala das inteligências múltiplas, da intrapessoal, interpessoal, lógico-matemática, espiritual, sinestésico-corporal, musical, espacial e linguístico-verbal, todas elas juntas formam um ser humano. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa, aquele ser humano que está na escola, que está num ambiente de aprendizagem, ele está completo. Ele está com todos esses campos, com todas essas dimensões acopladas a ele. Ele não se dissocia. Se ele chega na escola num momento, num dia muito estressado, ele não consegue e não é humano, né? Ele não é possível. Ele fala, não, estresse, fica aqui nessa caixinha porque agora eu tenho que estudar filosofia. Está com muita raiva, com muitos ciúmes, está num dia muito feliz e aí ele quer compartilhar com os amigos aquela felicidade. Não, agora eu não posso porque agora estou me dedicando aqui à análise química dos elementos. Então, todos nós somos formados por esse emaranhado. E esse emaranhado, para ele estar equilibrado, existem algumas atividades que o professor em sala de aula pode valorizar, pode focar, pode se dedicar. Então, quando o Goleman fala da inteligência emocional, ele traz 5 pilares. Autoconhecimento. E aí, quando eu comecei... É o primeiro pilar. Quando eu, no slide anterior, estava falando do papel da escola e do papel do professor, da educação do século XXI, da escola no século XXI, a gente discute autoconhecimento na escola? Existe espaço para práticas de autoconhecimento na escola? O próprio professor é incentivado de alguma forma a valorizar e a se dedicar ao seu próprio autoconhecimento? A autorregulação. O que é autorregulação? Você compreender, você entender e você controlar as suas emoções. Existe espaço nessa nova escola? Vamos pensar na escola que a gente estudou, na escola que a gente frequenta, como o Fábio está aqui, na escola que a gente faz estágio, vai fazer daqui a pouco. Existe esse espaço? Porque é mais do que utilizar um vídeo numa aula, um jornal numa aula, trazer uma atividade diferente. É mais do que isso. É você abrir espaço para essa discussão. Qual o nível de motivação, de automotivação dos alunos, de empatia? E a empatia não é só se colocar, né? A gente ouve muito isso, a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca, fisicamente, quando a gente se coloca no lugar de alguém, aquele alguém já não está mais lá. Então, não é se colocar no lugar do outro, é você entender, você tentar compreender o sentimento do outro. Se a gente faz esse exercício, a gente estimula isso, ou quando está tendo uma confusão na sala, uma briga na sala, um aluno está muito agitado, a gente só pede para ele ficar quieto. É só sair de sala, vai para a coordenação. Manda um bilhete para casa e aí responsabiliza o aluno e o pai. Quanto que a gente está preparado? É uma outra palavra que eu vou falar muito, né? Quanto que a gente está preparado para lidar de forma equilibrada, de forma conectada a todo esse processo. Essas relações interpessoais, professor-professor, professor-equipe gestão, professor-outros funcionários, aluno com aluno, aluno com professor, aluno com a comunidade escolar, o professor com a família, a gestão com a família, são muitas relações. E quanto a gente pensa, reflete e se dedica a transformar essas relações em relações mais saudáveis. Porque não é num estalar de dedo. Se a gente fizesse aqui uma enquete rápida, todo mundo gostaria de viver, de trabalhar numa sala de aula equilibrada, harmônica? Sim. Mas como que a gente atinge isso? Porque a sala de aula, ela é o resultado de todas as pessoas que estão ali e das que não estão ali. Então, como é que a gente equilibra? Como é que a gente conecta? Como é que a gente chega a um ponto comum? Quantos de nós que estamos aqui
estudamos isso com um pouco mais de profundidade na universidade. Eu sei que aqui na Unileia, essas questões são amplamente abordadas, mas na universidade onde eu estudei, há 20 e poucos anos atrás, não se discutia isso, não se falava sobre isso. Então, agora, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Não basta mais o professor falar, não, mas eu sou formado em matemática, então eu vou apenas dar aula de matemática e a emoção e os sentimentos e todos esses outros aspectos, essas outras dimensões, é a família que faz. É a família também, mas somos nós todos juntos, porque nós vivemos em sociedade. E quando a gente está ali na escola, a gente está ali na sala de aula, vivendo e sendo impactados por esse ambiente, por esse turbilhão, por essa confluência de emoções. Então, se nós não estamos equilibrados, se nós não incentivamos esse equilíbrio, se nós não buscamos esse equilíbrio, como é que a gente reclama depois? Porque se a gente entra numa sala de professores, eu até brinco, numa das escolas que eu trabalho, é o Muro das Lamentações. O professor vai para a sala de professores ou para o conselho de classe e fica falando sempre assim, porque o aluno fulano de tal é isso, isso e isso. O outro fulano de tal faz isso, isso e isso. O outro é sempre o outro. E aí a pergunta é, e o que a gente pode fazer? Não que o professor vá diagnosticar um aluno ou medicalizar algum aluno, não é isso que eu estou falando, mas a gente pode intervir. O que está a nosso alcance? O que nós, como professores, podemos fazer para um equilíbrio daquele ambiente? Equilíbrio que vai resultar na nossa própria saúde mental. Nós não estamos fazendo só pelo outro, a gente está fazendo pelo outro também. Olha, eu repetindo também, né? Estou falando tantas vezes o também. Nós estamos fazendo pelo outro, mas estamos fazendo pela gente. Porque nós, se a gente for pensar agora em aposentadoria, é melhor nem fazer os cálculos, porque eu nem sei mais quando é que isso vai chegar, mas a gente vai passar 20, 30, ainda muitos anos da nossa vida num ambiente em completo desequilíbrio. Quanto de saudade, de ambiente saudável a gente já pode estar construindo, com novas relações, com novos olhares, com uma escuta mais atenta, uma escuta mais ativa. Quando a gente, já desde o século passado, a gente já fala do professor que não é mais aquela pessoa que vai levar o conhecimento para o aluno, ele vai ajudar nessa construção. Mas o levar conhecimento não é só levar conhecimento de português, de matemática, de física, química, história e geografia. É levar conhecimento da vida, é levar conhecimento das nossas relações, do nosso autoconhecimento. Quando a gente oportuniza esses momentos de troca, esses momentos de conversa, esses momentos de escuta. E muitas vezes são 5, 10 minutos, tá? Não estou falando aqui de uma aula inteira, mas quando nós estamos atentas a toda a questão emocional que está por trás, e muitas vezes nem tão por trás não, tá? Às vezes está até pela frente, porque grita. Quando a gente oportuniza esses momentos, a gente vê uma mudança a olhos nus, uma mudança clara, uma mudança visível. E aí, para eu já não me estender muito na questão teórica, a educação, acredito que a educação tem sim um papel crucial na luta contra a desigualdade social, a erradicação da pobreza e da exclusão, que é aquele tema do primeiro slide. A educação pode sim, porque a educação está trazendo esses elementos, está trazendo esse debate para o ser humano. E quando a gente pensa, porque a sociedade é assim, a sociedade somos todos nós. Se a gente não consegue nos ouvir, nos compreender, a consequência em sociedade, né, fora ali do ambiente da sala de aula, quando essas pessoas, esses indivíduos chegam na sociedade, não que eles já não estejam, mas fora da escola, vai refletir o universo micro da sala de aula. Então, acredito que a escola, que a educação é um instrumento capaz de proporcionar a inclusão dos grupos sociais economicamente excluídos. Então, se nós queremos uma sociedade mais justa, a gente precisa ensinar, falar sobre isso,
conversar sobre esses pontos em sala de aula. E, para nossa surpresa, os alunos têm muito o que falar, eles têm muito o que contribuir. Alguns caminhos, eu coloquei esse título, eu passei já para o terceiro slide, porque chama a atenção aqui no Brasil, e esses dados são dados recentes da revista Nova Escola, que 30% dos brasileiros entre 12 e 17 anos já apresentam algum transtorno mental. 30% é um percentual muito grande. Então, numa sala de aula de em torno de 30 alunos, né, em média de 30 alunos, um deles vai ter depressão ao longo do ano. De 1 a 2 terão transtorno de ansiedade. Então, a gente pode ver que em cada sala de aula, quantos, né, o que está acontecendo, o que a gente pode, como é que a gente pode contribuir com esse processo. Então, quando a comunidade escolar está atenta às emoções, o ambiente torna-se mais saudável. E um ambiente saudável tem tudo a ver com a saúde mental. É a saúde mental do aluno, do professor, de toda a comunidade. Vou falar de novo também. A sala de aula é também um espaço para se falar de sentimentos, sim, de desenvolver um olhar investigativo, um pensamento crítico no mundo e em si. Por que eu estou sentindo isso? Se eu já sei que quando eu começo a ficar suando nas mãos, a ficar com a respiração acelerada, eu vou ter uma postura mais agressiva, se eu estou me conhecendo, se eu estou começando a regular as minhas emoções, quando eu começar a sentir os primeiros sintomas, eu já vou sinalizar professor e já vou beber água, já vou na coordenação, já vou fazer algum mecanismo que vai bloquear que essa emoção cresça e que eu tenha uma atitude de agressividade. Então, o aluno se conhecer e o professor estimular essa conversa, estimular esses espaços, abrir esses espaços, melhora todo o ambiente. Como essa discussão chega à escola, como tem ocorrido a formação e capacitação docente. Agora estamos no momento de conversa, mas a gente sabe que não é muito frequente esses cursos de capacitação de professores, a valorização de medidas como essa. Quando eu comecei nas escolas que eu trabalho a realizar algumas atividades nesse sentido, eu fui desestimulada pelos próprios colegas, pela própria direção. Isso não vai dar certo. Como é que alunos assim, você quer fazer meditação com alunos assim? Isso é piada, eles vão rir de você. Então, assim, além de não termos um enfoque, uma valorização oficial, né, do governo, da instituição, com cursos e com momentos que a gente possa trocar, os nossos próprios colegas, muitas vezes, também não levam a sério. Eu não... Ou falas do tipo, eu não estudei para isso. Isso não é problema meu. A gente acha que não é problema meu. Mas porque nós estamos ali vivendo nesse ambiente por décadas da nossa vida. O aluno, em algum momento, ele vai se formar. A gente fica na escola mais do que o aluno, porque a gente fica ali, anos e anos e anos e anos e anos. E o que a gente tem visto é que cada vez mais a situação está indo por um caminho que não é saudável. Então, construir, pensar em trajetórias, em possibilidades que nos tragam esse equilíbrio, essa conexão com a gente mesmo, essa conexão com a turma, é problema nosso, sim. Então, quais as metodologias e práticas pedagógicas estão sendo adotadas atualmente e quais experiências positivas podemos compartilhar? Aqui no último slide, eu trouxe... Só um minuto. Aqui no último slide, chamado Algumas Práticas, eu trouxe algumas possibilidades, alguns caminhos que a gente pode começar a conversar sobre eles. Aqui na direita tem o print que eu fiz hoje de manhã. Ontem eu realizei com a turma uma atividade numa escola que eu trabalho sobre são 6 pilares que eu vinha trabalhando com eles sobre habilidades que eu gostaria que eles desenvolvessem.
comunicação, colaboração, pensamento crítico, criatividade, proatividade e perseverança. Então, eu vim, desde fevereiro, trabalhando essas 6 habilidades. Aí, ontem, eu pedi que eles reconhecessem em alguém da escola uma dessas 6 habilidades, uma atividade simples que não precisava de nenhum recurso, né, além do papel e da caneta. E aí eles reconheceram e eles precisavam escrever uma carta, um bilhete, uma mensagem para essa pessoa da escola, dizendo que ele reconhecia aquela habilidade e agradecendo e mostrando para a pessoa como era importante para aquele ambiente, para a escola, aquela habilidade que a pessoa já tinha. E aí o André, que trabalha nessa mesma instituição, recebeu 2 recadinhos e ele botou depois no Instagram dele com a seguinte mensagem: quando o dia começa uma bosta e você recebe invertidas positivas e amorosas. E aí eu fiz o print, ele postou agora, eu vi hoje de manhã, eu falei, é exatamente isso. É um momento em que o dia dele já não estava muito bom, já tinha começado muito ruim, e aí ele chega na escola e recebe 2, não sei nem se recebeu mais, mas recebe algumas mensagens de carinho, de acolhida. Então, a partir dali, tem uma guinada. São atitudes simples que nós podemos fazer conosco, com os nossos alunos, e você vai criando um ambiente mais saudável. Foi saudável para os alunos, porque eles exercitaram a afetividade, colocar para fora aquilo que eles sentem, reconhecer em alguém uma característica positiva e dizer para essa pessoa, olha, é muito bom quando você faz isso, que legal que você tem essa característica. E é muito bom para a pessoa que recebe ter esse reconhecimento. Então, é uma primeira experiência. Outras notícias de jornal, como o tom de voz determina a cultura de sala de aula, aquele professor que grita, que o tempo inteiro, aquele professor que o tempo inteiro fala aos berros em sala de aula, como que os alunos que estão ali ouvindo, como é que eles vão reagir? Será que o grito e a fala agressiva vai fazer com que os alunos fiquem quietos ou vai fazer que eles fiquem quietos porque têm medo ou vai fazer com que eles também adotem um tom mais agressivo? Então, são pequenas mudanças que não precisam de grandes investimentos. 96%, isso é uma reportagem da CNN, 96% dos pais gostariam de serviço para a saúde mental nas escolas, diz pesquisa. 96%. É um número avassalador. E quantas escolas oferecem esse serviço? O ideal é oferecer por alguém especializado, pela psicóloga, apesar que a psicóloga da escola, ela faz um atendimento generalizado, ela não faz um tratamento individualizado. Sabemos disso. Mas a gente não precisa, a gente enquanto professor, nós não precisamos ter esse conhecimento teórico, a gente pode criar esses momentos. Então, esse surto coletivo, ele ficou famoso, foi, acho que 1 ou 2 anos atrás, 26 alunos numa escola em Recife. 26 alunos no mesmo momento. Como é que pode? Então, antes de concluir, eu não sei se eu vou conseguir. Fábio, eu acho que talvez eu precise agora até da sua ajuda. Eu queria passar 2 pequenos vídeos de segundos para eles. Você acredita que se eu abrir aqui o vídeo, eu vou conseguir... Vocês vão conseguir visualizar? Eu acho que consegue sim, compartilhando a tela. Compartilhando a tela. Deixa eu tentar aqui só um minutinho. Inspira, expira. Esse primeiro vídeo foi uma prática de meditação que eu fiz numa escola municipal que eu dou aula. Vou compartilhar aqui com vocês.
Já está compartilhando, Fábio? Tá sim, Fernanda. Tá, são segundos. Inspira, expira. Inspira, expira. E aí eu achei importante trazer... Deixa eu parar esse e passar o próximo. Eu achei importante trazer esses exemplos para a gente ver que é possível. Todos os alunos vão estar envolvidos naquele momento de meditação? Talvez não. Mas quando não faço, já tem uns que me pedem. Vamos respirar hoje, professora? Vamos... Eu me sinto tão bem quando a gente fica aqui em silêncio, prestando atenção. Eu escuto até o meu coração bater. Então, são pequenas práticas que a gente pode inserir na nossa rotina. Esse último, antes de abrir aqui para as perguntas, que eu vou passar para vocês, foi uma roda de conversa que eu fiz com alunos do ensino médio de uma outra escola que eu trabalho. Então, os alunos do ensino médio fizeram essa roda de conversa com os alunos do ensino fundamental. Então, eles fizeram uma grande roda e a conversa foi sobre saúde mental. E aí, a fala era de aluno para aluno. Os alunos guiavam a roda de conversa. Eles compartilharam as suas angústias, as suas conquistas. E eu nem participei, eu nem estava no ambiente. Eles conversaram. Eu só filmei o iniciozinho mesmo. Foram alguns minissegundos. Vou passar aqui para vocês. Para o novo ensino médio. Então, a roda de conversa, alguns de vocês já participaram da primeira. A gente vai introduzir um assunto que é a saúde mental hoje. Então, a gente vai começar a roda com uma pergunta para vocês sobre esse assunto, tá? E a partir dali foi tão rico também, os alunos pedem para ter esses momentos, para ter o que eles chamam de pausa. E eu entendo pausa porque são momentos pontuais. Mas o que eu gostaria de deixar aqui para vocês, antes da gente começar a trocar e conversar, é que não sejam pausas, que a educação seja assim, que a escola possa estar atenta a esses momentos, que todos nós, professores, possamos estar atentos a momentos como esse, momentos que trazem muitos benefícios para a nossa própria saúde mental e dos alunos e do ambiente que a gente está. Né? Nós não estamos fazendo por eles. A gente está fazendo por eles? Olha eu de novo. A gente está fazendo por eles também, mas estamos, antes de tudo, fazendo por nós mesmos. Aí, se eu mudo, se o Fábio muda, se todos vocês estão mudando, a sociedade vai mudar, porque a sociedade somos nós. Então, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com a discussão. Fábio, se você quiser compartilhar alguma coisa, trazer alguma coisa que os ouvintes tenham colocado, a gente ainda tem uns 15 minutos, né? Acredito que a gente ainda possa conversar mais um pouco. Sim, sim, Fernanda. Agradecendo aí as suas reflexões, né? Temos aqui contribuições interessantes, né? Elizabeth Augusta, ela diz aqui que nós nos relacionamos o tempo todo, né? Então, e ela traz essa questão da necessidade da busca do apoio terapêutico, né, para os docentes, né, e, entretanto, muitos ainda têm resistência, né, as pessoas encaram, né, a questão da saúde mental ainda com muito tabu, né, e aí acabam tendo resistência aí da busca desse apoio, né, interessante, né, essas contribuições da Elizabeth, né, ela traz também aqui a importância do olhar empático, né? E aí, naquele momento que você estava falando, né, sobre a questão, né, da reportagem, né, dessa gritaria, né, dessa forma de interação baseada no uso da força, né, da voz, né,
da comunicação, né, que acaba sendo uma comunicação, né, violenta, a Gleice diz que ela presenciou no estágio, né, uma professora que só gritava, né, e ela dizia que os alunos só iam escutar ela se ela estivesse gritando, né, então só vão fazer aquilo que eu quero, né, se eu estiver gritando, né. A Rosângela... aquilo, os alunos só vão fazer aquilo que ela quer. Mas enquanto ela estava gritando, ela não perguntou para os alunos se era o que eles queriam, se era o que eles precisavam naquele momento, né? A gente não abre esses espaços. Né? E aí depois vem contribuições sobre a questão, né, dessas estratégias, né? A Elizabeth Augusta fala, né, quando você apresenta as estratégias que você costuma usar, né, diz da importância desses momentos terapêuticos, né? A Rosângela diz que tem uma professora, né, que ela trabalha como mediadora junto com essa professora, e ela faz uso da meditação com os alunos, né? Então, né, é legal perceber que essas práticas são compartilhadas, né? E a Ana Cláudia, ela diz que na onde ela trabalha, né, na creche, né, que uma das formas e uma das estratégias é explorar outros espaços da creche, né? Então os alunos fazem pintura ao ar livre, usam um chuveirão, né, como forma aí de desenvolver todos os aspectos, né, todas as questões aí socioemocionais, né? Reflexões interessantes, né, Fernanda? Muito, muito. Me chamou muito a atenção a do tabu, porque e não é no ambiente escolar, não. Nós mesmos. Quantas vezes a gente acha, isso é maluquice? A gente fala isso num linguajar senso comum, como se procurar ajuda fosse algum desmérito. E não é, a gente precisa, a gente quebra o braço, a gente vai ficar com o braço quebrado, a gente não vai ao médico, a gente está com um problema de visão, de vista, a gente vai ficar sem enxergar, vamos botar o óculos. Então, por que as questões mentais têm esse peso? É um tabu mesmo, ainda existe muito preconceito em cima disso, quando nós vamos procurar um profissional especializado para o nosso trabalho, né? Para o nosso corpo, para a gente. Agora, trabalhar na escola, então, é um tabu e é uma resistência ainda muito grande. Pode falar, Fábio. A Elizabeth Augusta está falando, né? Como, né, é importante a gente avançar nessas questões interpessoais e intrapessoais, né? E aí a Ana Cláudia diz que a gestora da escola, né, aonde ela trabalhava, ela tinha uma dificuldade aí de resolver essas questões dos conflitos internos. Então, né, as competências socioemocionais são importantíssimas, né, para o nosso fazer docente. Elas são muito importantes e elas precisam ser olhadas em todos esses aspectos. É a direção que também tem dificuldade, somos nós, professores, que também temos dificuldades, os alunos também têm as dificuldades dele, a gente não vai ensinar, né? Isso eu acho que é o mais rico, é o professor sair do seu pedestal mesmo, do seu local de poder, porque nós vamos perder o controle. Isso eu explico sempre com os professores que eu dou curso, às vezes, de meditação escolar. Primeira coisa, você tem que saber que você vai perder o controle. A gente começa e a gente não sabe como vai terminar. A gente não vai ensinar empatia para os alunos. A gente vai criar espaços, como na pintura, que a colega falou, na brincadeira, fora de sala. A gente vai abrir o espaço. E aí, o que vai se dar, a gente não controla. A gente não vai estar no nosso planejamento, porque a gente não vai conseguir planejar isso. Mas conforme a gente vai criando esses espaços, esses momentos vão fazendo com que os alunos e que nós mesmos consigamos nos aprofundar um pouquinho mais no autoconhecimento, na autorregulação das nossas emoções. A gente vai desenvolvendo a nossa empatia. Então, cada vez que a gente dá um passo nesse sentido,
A gente nunca anda para trás, né? Cada vez que a gente abre um espaço, a gente faz uma roda de conversa, a gente faz uma meditação, a gente abre espaço para uma pintura, a gente vai brincar na quadra. Tem uma turma difícil também que eu dou aula, que é uma turma de projeto. A turma de projeto ela é uma turma já toda estigmatizada, porque são aqueles alunos fora da idade, são os alunos que já têm uma defasagem bem grande, alunos que são aqueles repetentes. Então, só o fato de estar num projeto já é um carimbo de que não é um aluno de sucesso, né? A professora Luciana está nos blindando aqui com a sua presença. Ela traz uma pergunta, Fernanda. Né? Quais seriam os desafios, né, que você encontra aí na sua vivência escolar, né, para implementar essas estratégias? Então, o primeiro desafio é o estudo, é o conhecimento. É difícil, a gente não tem visto muitos cursos de formação, de capacitação, de espaço para discutir essas ideias pelos professores. Um outro ponto muito importante, que eu já tinha abordado aqui, é a resistência do próprio grupo de professores e muitas vezes da direção. É uma resistência nossa, porque como nós perdemos o controle, a gente precisa se vulnerabilidade. Será que estamos dispostas a isso? Quando eu inicio uma meditação, será que eu estou preparada para ver um aluno que está lixando a unha enquanto eu estou meditando? O que está mexendo no celular? Então, é a gente se colocar nesse espaço de vulnerabilidade. Então, existe um desafio que é externo, que vem do outro, e existe um desafio que é meu, porque eu posso estar sendo julgada quando eu abro uma roda de conversa para os alunos e não participo. Ué, então a professora não está fazendo nada? A professora deixou os alunos darem aula e tudo bem? Então, é um desafio, é você construir uma mentalidade nova, uma forma diferente de ser professor, uma forma diferente de ensinar, de utilizar os espaços, de utilizar a sala de aula, os espaços da escola, de ter uma nova relação com os alunos. Então, acho que os principais desafios andam sempre nesse sentido. Tem muitos desafios internos, mas tem muitos internos também. Fernanda, o Ricardo ele traz aqui uma questão interessante, né, de como desenvolver, né, essas estratégias na educação especial, né? Então ele traz até um exemplo, né, no caso dos alunos com TEA, né? Então como a gente poderia desenvolver esse tipo, né, essa estratégia junto a esse perfil de aluno? Então, os alunos que eu atendo com educação especial, eles participam da meditação. Eles fazem a meditação, muitos materiais concretos e desenhos. Normalmente, eles gostam muito do desenho. Então, quando termina a meditação e eles desenham como eles se sentiram, como que aí eles usam, é engraçado, assim, porque eles usam as cores mais leves, o desenho antes e o desenho depois. Então, eu vou muito pelo lado artístico, né? Da dança, da fala, da contação de história para aqueles que têm mais desenvoltura, que falam com mais propriedade, outros não. Então, eu vou muito pelo manual, pelo que eles conseguem desenhar, pelo que eles conseguem tirar foto. Eu fiz uma exposição uma vez de fotos, que também foi uma ideia muito legal de uma outra professora. Eles foram fotografando momentos. Então, eles vão se envolver da mesma forma que os outros alunos, com essas adaptações, né? Puxando um pouco a brasa para minha sardinha, aqui a Sheila ela diz que o estágio, né, foi um divisor de águas para ela, né, e essa palestra, né, a sua fala, Fernanda, complementou né, esse momento, né, de formação dela, porque ela diz que foi muito difícil visualizar certas situações, né? E ela perceber como as pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Então, a Fernanda traz essa reflexão da importância do estágio, né?
como agregador de valor na formação, né? Porque você vai vivenciar, né, essas experiências dentro do espaço escolar, né? E vai romper simplesmente essa discussão na teoria, né? E o estágio traz uma outra riqueza, que é a troca, é o aprendizado, é a troca entre os professores de experiências positivas, o que deu certo, eu também posso compartilhar com você e pode ser que dê certo também. Eu sempre falo pode ser que dê certo porque cada turma é uma turma, né? Às vezes dá muito certo a mesma atividade numa turma, quando você vai fazer em outro dia, já não é da mesma forma. A gente não xeroca, né? A gente não copia, a gente vai adaptando. Mas o estágio é um momento de aprendizagem com os iguais e de troca, de compartilhamento, de sugestões. É um momento muito rico. Se a sala dos professores tivesse mais trocas positivas do que críticas, do que o muro das lamentações que eu estava falando, ia ser muito mais saudável para todos nós. Uhum. Fernanda, só fazendo aqui, né, eu vou trazer alguns pontos que eu achei interessante na sua fala, né, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Interessante essa sua reflexão, né? Que educação é corpo e emoção, né? A gente costuma, nesse modelo muito cartesiano, né, separar o cognitivo do corpo, né? Mas essas coisas estão interrelacionadas, né? Então, a sua fala, quando você traz essa reflexão na sua fala, né, é muito interessante, né? Então, a gente, né, pensar dentro dessa perspectiva. Saúde mental não está separada da saúde física, né? Porque corpo não está separado da mente, não está separado das emoções. Um outro ponto interessante que você trouxe, né? Essa coisa da questão do diagnóstico e da docência, né? Nós, professores, precisamos estar conscientes que o nosso papel não é diagnosticar, né? Esse papel de diagnóstico é do profissional, né, que atua na saúde mental, não somos nós, professores. E eu fiquei muito feliz na sua fala quando você traz a reflexão da construção de um ambiente seguro, né, para promover aí a qualidade de vida física e mental dos nossos alunos e até da nossa própria saúde física e mental, né? A importância da gente construir na escola, né, tornar a escola um ambiente seguro para os nossos alunos, né, e para nós mesmos, professores. Fernanda, quando a gente está aqui no finalzinho, eu queria aí que você, né, apresentasse as suas palavras finais. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Fábio, pelo apoio, pela ajuda, pela assessoria aí, olhando as perguntas e por toda a generosidade. E a todo mundo que pôde ficar aqui até esse momento, que pôde contribuir. Assim, só tem esse caminho, é o caminho da escuta, é o caminho da conversa, é o caminho do estudo, de aquele discurso de eu não aprendi isso na faculdade, mas a gente está aprendendo agora, é de movimento. Eu acho que esse é essa é a mensagem que eu quero deixar, sabe? A importância da gente se movimentar. Para a nossa saúde mental, para a saúde mental dos ambientes onde a gente está, das pessoas que convivem conosco, mas basicamente pela nossa, porque quando a gente muda, vai mudar o ambiente, as pessoas vão perceber. Então, o movimento é muito importante. Buscar pensamentos novos, continuar estudando sempre, lendo, participando de eventos como esse, conversando com as pessoas, tendo a generosidade de compartilhar experiências positivas que a gente venha desenvolver com os outros, estando atento, escutando, estando de olhos abertos, sabe? Tendo o coração nos olhos e tendo afetividade, amorosidade pelas pessoas. Porque se a gente quer, eu vou repetir a frase que eu já tinha falado, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente, na verdade, está querendo pessoas melhores, porque a sociedade é um conjunto de pessoas. Então, a gente está a todo momento, não é só na sala de aula, não é só na escola. O tema era saúde mental na escola, mas poderia ser saúde mental na vida, porque a gente tem ou a gente não tem, a gente está no equilíbrio ou a gente não está, no ambiente que a gente estiver, seja dentro de casa, no trabalho, na escola, em todos os momentos. Então, é importante que a gente esteja atento às práticas de autoconhecimento, que a gente esteja aberto à troca, né? A gente esteja aberto à troca. E agradeço mais uma vez.
Eu que agradeço, Fernanda. Foi um prazer estar nessa manhã aqui com você, né? Com todas essas reflexões, né? E aí, como eu falei, esse tema para mim é um tema muito caro, né? Então, a questão da saúde mental. Então, só tenho a agradecer. E aí, eu queria fazer um convite para o pessoal, né? Que a semana continua, a gente ainda tem eventos na parte da tarde, na parte da noite, e aí eu queria convidar todos vocês, e lembrando que a semana vai até sexta-feira, né? Sexta-feira de tarde a gente tem também um momento para discutir a questão da saúde mental, eu e a professora Noeli, né, que é uma convidada, e eu queria estender aí, né, esse convite para todo mundo, para a gente poder continuar essas discussões, tá bom? Valeu, Fernanda. Obrigadão, pessoal. Um abraço a todos.